Pastor, nós queremos agradecer em nome do Conselho de Missões da Igreja, o senhor ter aceito o convite de estar aqui conosco, para estar nos abençoando essa noite. Que o Senhor abençoe a nós. Amém. Boa noite. Eu fico alegre de poder estar com vocês. Já fui convidado outras vezes, mas não foi possível. Mas hoje deu certo. Então, é uma alegria poder responder a esse convite e vir falar com vocês daquilo que arde no nosso coração. Antes, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns livros que eu trouxe, que está ali atrás. Eu faço parte de um ministério chamado Impacto. Nós antes tínhamos uma revista que era bimensal, e aí nós paramos com a revista depois de 80 edições, 16 anos, mas nós continuamos produzindo mensagens, continuamos produzindo material, e nós temos também livros que nós vendemos e investimos também em missões. Eu trouxe aqui uma coletânea de CDs, são 600 horas de estudo sistemático. Se alguém gosta de ler a Bíblia e estudar a Bíblia, é produzida pelo irmão Christopher Walker. Ele é um mestre na palavra. Se alguém tiver interesse, nós temos ali algumas cópias. Eu trouxe também um material sobre Israel e a Igreja e os últimos dias, uma conferência que nós tivemos em 2010 com o irmão Asher Intrater. Ele é um americano, judeu, já mora em Israel há 28 anos. Trouxe também aqui o Mistério da Oliveira, saiu recentemente, também fala sobre a importância de Israel e a Igreja, judeus e gentios juntos para a volta de Cristo. Então, se alguém tem interesse no assunto, nós temos esses materiais ali. Também temos mensagens curtas ali, como essa daqui, as duas mensagens da cruz. Uma está escrita na cruz, e a outra, Jesus falou. Qual foi a que Jesus falou? Uma está escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E a outra mensagem, Jesus falou da cruz. Qual foi? Perdoa-lhes, né? Que não sabem o que fazem, né? Então, as duas mensagens da cruz. E esse livro foi escrito pelo irmão José Carlos Marion, é um dos nossos pastores. Saiu agora no final do mês, início de maio, na realidade, estamos em maio ainda, né? Eu cheguei essa semana do Haiti, então estou ainda meio perdido. E esse material, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, conta um pouco da nossa história e também a história da unidade que nós temos vivido aqui em Jundiaí. Há 30 anos atrás, nós éramos uma igreja, passamos por uma divisão, nos tornamos 4 igrejas, e hoje nós voltamos a ser uma novamente. Então, nós somos mais de 12 pastores ali, e temos trabalhado em prol da unidade da igreja, não só em Jundiaí, mas como no Brasil e fora do Brasil também. Deus tem nos dado esse privilégio de trabalhar em prol da unidade do corpo de Cristo. Então, se alguém tiver interesse, se alguém quiser conhecer mais, nós temos ali alguns exemplares. E tudo isso, irmãos, é voltado para missões. Nós investimos em missões, isso é um peso do nosso coração. Muitos de vocês aqui já conhecem a Escola Cristã, ali na Rua do Retiro. A Escola Cristã, ela já tem 30 anos. Minha esposa está ali, a Keila. Aqui tem alguns alunos dela, né, que já deram tchauzinho para ela, né? Keila está ali só há 27 anos trabalhando.
Nós somos cofundadores da Escola Cristã. Eu cheguei a trabalhar 12 anos ali, mas devido à obra do Senhor, não pude mais estar. Então, o assunto de missões é algo que arde no nosso coração. Nós estamos vivendo um tempo onde a visão de missões está mudando. Antes, quando nós falávamos em missões, nós falávamos dos missionários, né? Eu estava, Keila estava me mostrando o Gessé, né? Quantos lembram do Gessé? Cantando, né? Lembram do Gessé? Silveleiro, é isso mesmo? Né? Eu conheci o Gessé, eu era menino. Eu sentava no colo do Gessé. Eu era também de uma igreja presbiteriana. O Gessé também. Nós frequentávamos a mesma igreja. E o Gessé era um violeiro da igreja. O Gessé tocava muito. O Gessé cantava muito. Eu estava com tristeza olhando, escutando, né, o Gessé, né? E os irmãos do Gessé, as irmãs do Gessé eram missionários. Pessoas que pregavam o evangelho no meio dos índios, né? Então era muito impressionante todas as vezes que eles vinham das tribos indígenas falar sobre o trabalho missionário. Então, durante muitos anos, quando nós falamos de missões, nós acabamos por pensar sobre aqueles missionários que estão lá no meio das tribos indígenas, ou estão trabalhando com outras nações, né, povos não alcançados dentro do Brasil, fora do Brasil, os curdos, e nós temos aí um campo missionário muito grande. Nós temos a janela 1040, onde tem as 50 nações de maior perseguição cristã no mundo, né? Hoje, a nação número 1 em perseguição cristã é a Coreia do Norte, onde muitos cristãos são mortos durante o ano, muitos cristãos são presos, muita perseguição à igreja sofredora. Mas essa visão sobre missões, Deus tem trabalhado de uma forma diferente. Por quê? Porque antes nós pensávamos muito naquele missionário que ia e ficava lá durante anos da vida dele. E agora nós estamos vendo cada vez mais missões de curto prazo, onde jovens, irmãos de meia idade, irmãos com idade mais avançada, estão trabalhando não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, missões hoje, a gente pode ter crianças envolvidas em missões, jovens envolvidos em missões, velhos envolvidos em missões, não tem idade, mudou isso. Então, antes nós tínhamos uma visão de que o missionário é aquele que vai, fica lá e gasta a vida dele lá, que isso é maravilhoso, isso é de Deus, mas a visão missionária mundial está mudando. Por quê? Porque, primeiro, é muito mais interessante quando a gente pega um nativo, trabalha com ele, ensina ele e envia ele dentro do seu próprio povo. Então, por exemplo, missões indígenas. Paz, que bom, não tem relógio aqui? Que legal. Quando faltar 59 minutos, me avisa, tá bom? Todo mundo riu, não, só alguns, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo a terceira onda missionária no meio dos indígenas brasileiros. Então, nós tivemos os estrangeiros que vieram pregar para os indígenas do Brasil. Aí, esses estrangeiros discipularam brasileiros e os brasileiros começaram a trabalhar nas tribos indígenas no Brasil. E agora, nós estamos vivendo a terceira onda missionária no meio indígena, que são os próprios índios que estão trabalhando missionariamente. Hoje nós temos um missionário, Edson Bacairi, no meio dos Parecis. Ele é um índio, casado com uma jundiaiense, inclusive, e ele está lá trabalhando pela unidade e pelo evangelho
no meio dos índios, ali no Mato Grosso. Então, hoje, não há muitos missionários como tínhamos antes, mas hoje nós temos um grande número de índios pregando o Evangelho. É muito mais barato a gente ter índios missionários do que termos pessoas fora das tribos indígenas indo pregar. É muito mais barato nós termos missionários da própria tribo do que ficarmos mandando pessoas para ir para lá. Então, essa visão de missões tem mudado. Então, você que me ouve, você é um missionário em potencial, porque nós temos campo missionário em todo lugar. O campo missionário, ele pode estar na sua rua, ou melhor, ele pode estar dentro da sua casa, ele pode estar na sua rua, no seu bairro, ou na cidade onde você mora, ou no estado, ou no país onde nós vivemos. Então, o campo missionário, ele é muito próximo de nós. O campo missionário, ele está próximo de nós, porque quando Jesus falou, ide, pregar o Evangelho, né, a toda criatura, esse ide é indo. Então, aonde você vai, aonde nós formos, nós podemos pregar o Evangelho. Eu tive o privilégio de, quando eu tomei uma decisão para Jesus, pregar o Evangelho para os meus colegas. Eu não sou natural de São Paulo, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu sou de São Gonçalo, estou em Jundiaí com a Keila há 27 anos, fazem esse ano, 27 anos que nós moramos aqui, nós temos 3 filhas, nossas 3 filhas nasceram aqui, vamos fazer 30 anos de casado, né, amor? Ela está rindo, sabe por quê? Porque a gente vai fazer 29 ainda, entendeu? Tem 28, vai fazer 29, mas eu sempre gosto de falar, vamos fazer 30, né, amor? Então, quando eu tomei uma decisão por Jesus, eu comecei a pregar o Evangelho para os meus colegas na escola. Foi a minha primeira experiência de pregar o Evangelho. Então, eu pregava o Evangelho em 10 minutos no recreio. Eu tinha 10 minutos. Naqueles 10 minutos, nós pregávamos o Evangelho. Nós reuníamos 40, 50 colegas. Às vezes, nós íamos para a quadra, reuníamos 150, 200 colegas. Em 10 minutos. Em 10 minutos, colegas se converteram. 10 minutos, colegas ouviram o Evangelho. Em 10 minutos, jovens tomaram decisão por Jesus. E nós tivemos uma experiência maravilhosa, porque vários colegas resolveram sair da escola que nós estávamos estudando e foram para outras escolas para poder pregar o Evangelho. Então, nós tivemos um movimento juvenil missionário muito forte nos anos 80, ali na cidade. Na época, o Caio Fábio queria fundar a Aliança Bíblica Secundária, né? Nós já tínhamos a ABU, e ele queria fundar a Aliança Bíblica Secundária. Eu nunca tive direção para me envolver com a ABS, mas tivemos um momento maravilhoso. Então, missões é algo que está no meu coração, é algo que mexe com a minha família, que mexe com a minha casa, e nós temos nos envolvidos aqui em Jundiaí, na igreja onde nós fazemos parte, com missões de diversas formas, de diversas maneiras, e creio que você está aqui essa noite para compreender que você está chamado pelo Senhor a se envolver com missões também. Jesus foi o missionário de Deus para nós. Jesus veio com uma missão. Jesus é o primeiro missionário. Ele veio com uma missão específica de chamar a atenção da igreja para o Pai. Jesus veio chamar a nossa atenção. Então, nós precisamos entender. Então, todo mundo que se aproximou de Jesus, Jesus conhecia a pessoa de manhã, libertava ela, de tarde ele falava, vai. Não, mas eu quero ir com você, comigo não. Vai aos teus. Então, ele libertava a pessoa de manhã, à tarde a pessoa era um missionário. Ele enviava a pessoa, ninguém ficava com ele, porque ele enviava todo mundo. Jesus era assim, Jesus fazia dessa forma. Quando Deus encontrou com Abraão,
Qual foi a palavra que Deus falou para Abraão? Sai. Sai para você poder ir. Então você tem que sair. Então sai. Sai porque eu vou te enviar. Vou te enviar para um lugar aonde você não conhece. Então, quando nós começamos a andar com Deus, nós precisamos saber que andar com Deus é uma aventura. E eu queria que você, nessa noite, entendesse que a vida cristã é mais do que você talvez tenha ouvido falar, mais do que você tem vivido, e que o seu envolvimento pode ser maior do que tem sido. Amém? Cadê o meu amigo aí do som? Quem é que vai? Está aí? Você achou a pasta? Maio de 2016, tá? Achou? Então, eu trouxe para vocês algumas das coisas que nós fizemos nesse mês ali no Haiti. Nós temos trabalhado com pastores. Eu tenho me dedicado especificamente ao pastoreio de pastores. Eu tenho trabalhado com pastores de diversas denominações. Eu tenho trabalhado com pastores das linhas mais diferentes possíveis nessa visão de unidade. Nós temos procurado trabalhar na visão da unidade do Espírito. E nós temos tido uma boa receptividade. Esse ano vão completar 200 anos que o Evangelho foi pregado para os haitianos. Eles ficaram muito alegres com essa conferência que nós tivemos. Nós reunimos 32 líderes de grandes denominações ali do Haiti. E tivemos uma boa receptividade, e agora nós marcamos 10 conferências para as 10 províncias. O Haiti é dividido em 10 províncias, e nós vamos estar trabalhando nessas 10 províncias. Nós cremos que se nós trabalharmos a cultura do reino de Deus, haverá transformação. Nós cremos que se nós trabalharmos a transformação da mente, nós vamos alcançar outros níveis de transformação. Achou? Hã? É vídeo? Está fora da pasta. Foram 25 brasileiros. Isso aí é um assentamento chamado Canaã. As crianças iam para as escolas. Essa já é outra escola. Foi um dentista dessa vez. E ele fez mais de 50 extrações de dente. Esse dentista, ele casou no Haiti, nessa viagem. Ele casou aqui no Brasil, fez o religioso lá. Esse é um templo que foi levantado nessa semana. Esse templo foi levantado em 4 dias. Brasileiros. Então, esse já é o templo pronto. Isso foi em Canaã. Isso foi agora em Las Carrojas. Essa estrutura de tijolo já estava pronta há 10 anos. Há 10 anos eles estavam esperando que alguém fosse fazer um telhado para eles. E nós chegamos lá e fizemos um telhado para eles. Lá é um sol de quase 50 graus. Aí foi o dia da inauguração. Terra do Preto meu pastor. Isso é a conferência que nós tivemos ali com os 32 líderes. Esse é um casal, o dentista e sua esposa. Foi feito um casamento religioso deles lá no Haiti. São trabalhos de cesta básica, Haiti sem fome. São atendidas 75 famílias.
cestas básicas todo mês. Então, nós estivemos lá em 25 brasileiros. Eu precisei voltar, a equipe ainda está lá, mas eu precisei voltar antes por causa de compromissos aqui. E essa semana agora que entra, eles vão visitar um orfanato que um pastor brasileiro, o pastor Chico, ele é da Quadrangular, ele foi surpreendido por um orfanato que foi abandonado. As crianças estavam com surto de conjuntivite e comendo papelão, sendo alimentado por crianças maiores. Nós não sabemos ainda quem é que estava tomando conta daquele orfanato, que não aguentou, abandonou, e um pastor do Rio de Janeiro postou as fotos. Eu vi e entrei em contato. Enquanto eu estava lá, eu ainda fiz a ponte, e hoje eu recebi a notícia de que terça-feira eles vão levar leite para esse orfanato, vão atender essas crianças e vão levar doações, chinelo, roupas para essas crianças desse orfanato. A situação no Haiti é uma situação muito delicada. Então, quando vocês veem os haitianos saindo de lá e vindo para o Brasil, é porque a situação deles assim é insuportável. Quando você vai ao Nordeste brasileiro, você vê uma situação muito desagradável. Talvez uma das regiões mais pobres do Brasil está no Vale do Jequitinhonha. Poucas pessoas sabem disso. Mas o Vale do Jequitinhonha é um vale de muita miséria. O Vale do Jequitinhonha tem os dois lados. Tem o lado pobre e tem o lado rico. O lado pobre é pobre mesmo, miserável. E o Nordeste brasileiro hoje tem recebido muita ajuda. Há muitos vilarejos de água encanada, há muita cisterna, há muito poço. Aonde tem menos ajuda hoje no Nordeste brasileiro é no cangaço mesmo, onde pessoas não querem sair de lá. Então fica bem difícil. Mas há um grande movimento da igreja aqui no Brasil em favor do Nordeste. Então, acho que é importante, né, nós compreendermos, né, por que os haitianos estão vindo. Eles estão vindo porque são mais de 130 anos de miséria. Então, a maioria dos haitianos consegue ter uma refeição por dia. Então, assim, hoje, depois do terremoto, uma refeição por dia. Vários deles ainda comem uma vez ou duas por semana. Mas, assim, há 85% de desemprego. É um país extremamente desorganizado. Eles receberam mais de 200 milhões de dólares de ajuda. Pouquíssimo foi utilizado até agora, porque eles não conseguem se organizar e apresentar um projeto que o dinheiro seja liberado. Então, eles têm muita dificuldade, não é fácil. Eles viveram 130 anos de miséria, ditadura, muita desigualdade social. Para vocês terem uma ideia, quando muitos deles me veem trabalhando, serrando uma madeira, carregando um balde, eles são, os que não estão envolvidos, repreendem os outros porque eu estou trabalhando. Como já se viu o branco trabalhar. Então, assim, a mentalidade deles é uma mentalidade subserviente, a mentalidade deles ainda está muito presa ao passado. E eles têm uma série de dificuldades. Então, nós temos trabalhado com eles ali para que eles compreendam que reclamar da miséria não é a solução. E isso é uma lição que todos precisamos aprender. Ficar reclamando não atrai a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus é fé. Não adianta você tentar mostrar a miséria para Deus. Isso não atrai Deus. O que atrai Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Se a pessoa não tem fé, não atrai Deus. Se a pessoa murmura, não atrai Deus. Isso não atrai Deus. O que atrai Deus é fé. Se miséria atraísse Deus, Índia, Bolívia,
Burúndia e outros países, né, Peru, né, Haiti, estariam cheios de Deus, porque esses países são cheios de miséria. E isso não atrai Deus. O que atrai Deus é fé. Fé. Fé transforma, fé muda. O irmão começou a reunião aqui falando sobre nós não olharmos para as circunstâncias, né? Não olharmos para as circunstâncias. Se nós ficarmos presos às circunstâncias, nós não andamos, nós não avançamos. Mas fé atrai Deus. Então, nós temos procurado trabalhar isso com eles. Não tem sido fácil. Então, hoje nós temos aí 44 mil haitianos no Brasil. Vocês sabiam disso? Nós temos 44 mil haitianos com carteira de trabalho e CPF, tentando se achar. Embora boa parte deles estão querendo ir embora, porque a crise está pegando eles, né? Estão tendo muita dificuldade aqui. Bom, irmãos, nós temos no Brasil 8 segmentos menos evangelizados. O primeiro segmento menos evangelizado do Brasil são os indígenas. O segundo segmento menos evangelizado no Brasil são os ribeirinhos. A igreja está sendo despertada, há um movimento muito grande, há muitos irmãos se movimentando em direção aos ribeirinhos. Para vocês, assim, terem uma ideia, as margens do Rio São Francisco, as margens do Rio Amazonas e grandes rios negros, Solimões, aqui também no Mato Grosso, há milhares de comunidades ribeirinhas, e comunidades ribeirinhas que não são evangelizadas, não há presença da igreja. Então, esse grupo é o segundo grupo menos evangelizado do Brasil. O terceiro grupo menos evangelizado do Brasil são os ciganos. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil hoje há cerca de 700 mil ciganos. E eles são uma parcela muito grande aqui na nossa região. Porque não há só ciganos desses aí que acampam nos terrenos, né? Há muitos ciganos no Brasil. Campinas há comunidades enormes, né? E apenas cerca de 1.000 se declaram convertidos ao Senhor Jesus Cristo. O quarto povo, o quarto segmento menos evangelizado no Brasil são os sertanejos. Existem cerca de 6.000 assentamentos de sertanejos, sem a presença da igreja. Estou falando do Brasil, estou falando aqui do nosso povo, tá? O quinto segmento menos evangelizado são os quilombolas. No Brasil, há cerca de 5.000 comunidades quilombolas. 3.524 são oficialmente reconhecidas. Esse é um segmento pouco evangelizado no Brasil. O sexto segmento menos evangelizado são os imigrantes. Então, hoje, no Brasil, nós temos mais de 100 países bem representados aqui. Nós temos milhares de imigrantes não evangelizados no Brasil. Esse aqui é um segmento que me chama muita atenção. Eu me assustei esses dias, esses dados. Se vocês quiserem ter mais detalhes, pode entrar no site da revista Ultimato e vocês vão ver bem detalhadamente cada um desses segmentos, que eles fizeram um trabalho muito bem feito. Mas o sétimo segmento, pouco evangelizado, são os surdos. E isso me chamou muito a atenção. Eu não sei se vocês fazem ideia de quantas pessoas nós temos no Brasil com deficiência auditiva. Ano passado, nós tínhamos catalogados 9 milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil. Então, 9 milhões de pessoas. Esse
é um segmento pouquíssimo evangelizado. Algumas igrejas têm feito um trabalho com Libras, é um trabalho muito importante. Queria encorajar aqui, assim como na minha comunidade, quero encorajar isso muito seriamente, a necessidade de se trabalhar com surdos e mudos. Irmãos, 9 milhões de pessoas. É uma parcela muito grande. E o 8º grupo menos evangelizado do Brasil são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Os mais pobres dos pobres são os miseráveis. Esses miseráveis vivem com menos de um salário mínimo, menos de um salário mínimo. Esses são menos evangelizados na nossa cidade, no nosso país. Esses são grupos menos evangelizados. E nós somos chamados para ser o sal da terra, a luz do mundo. Percebe? Quanto campo missionário nós temos? Né? Eu estou vendo aqui as Déboras, né? As Déboras não, as irmãs que trabalham com as Déboras, né? Inclusive tem uma fujona ali da minha igreja, né? Que era para estar no culto essa noite, né? Mas está aqui, né? Está no culto, está certo, né? Então, elas têm feito um trabalho de evangelizar nas escolas, orar por professores, diretores. É um trabalho muito sério, muito importante. Eu acho que vale a pena mesmo, vale a pena. É um campo missionário. Então, o campo missionário, ele está próximo de nós. As oportunidades missionárias estão próximos de nós. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Os irmãos acharam? Amém ou peraí? Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nesta noite. Nós rogamos a Ti, ó Pai, Espírito Santo de Deus, fale conosco através da Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito de sabedoria e de revelação possa estar tocando em nossos corações através da Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Então, Jesus, Ele sempre esteve envolvido com a dor do outro. Jesus, Ele sempre esteve rodeado de grandes multidões. E Jesus, muitas vezes, ele era apertado pelas multidões. Mas Jesus, ele tinha um olhar diferenciado para as multidões. E eu queria chamar a sua atenção, porque nós vivemos rodeado de multidões. Existem multidões ao nosso redor, e nós precisamos rogar a Deus que nos dê o mesmo olhar de Jesus para as multidões que estão ao nosso redor. No versículo 36 diz assim: e vendo as multidões. Então, nesse momento, Jesus era tomado pelo sentimento de Deus. Quando fala que Jesus
vê as multidões. A palavra para vendo, no grego, é o oida. Então, o oida de Deus. Jesus olhou para as multidões através do oida de Deus. Jesus olhou para as multidões através do olhar de Deus. E quando Jesus olhou para aquela multidão, ele sentiu compaixão. A palavra fala sobre compaixão. Jesus sentiu compaixão. Então Jesus não estava só olhando uma multidão de pessoas, mas Jesus estava olhando cada pessoa no meio daquela multidão. Jesus estava olhando com o olhar de Deus. Jesus estava olhando com o oida de Deus. E Jesus sentiu compaixão daquela multidão. E a palavra compaixão, ela leva à ação. Compaixão é diferente de dó. Às vezes nós falamos assim, ai que dó, oh, senti dó. Mas o que o dó faz com a gente? Nada. A dó não produz nada. Ah, que dó dessa criança. Ela vai ficar com fome. Ah, que dó. Aí você vai embora. Com dó. Mas a compaixão me leva ao envolvimento. A compaixão me leva a chegar perto. A compaixão me leva ao envolvimento com a dor do outro. Compaixão não é dó. Compaixão é se envolver. Compaixão é entrar na situação do outro. Sentir compaixão é se envolver com a situação. Então, quando somos movidos pelo sentimento de compaixão, nós não vamos conseguir falar da mesma forma, olhar da mesma maneira, pensar da mesma maneira. Por quê? Porque estamos envolvidos com a compaixão. Então Jesus, ele enxergava cada pessoa com atenção. Por quê? Porque Jesus estava olhando com o oida de Deus. O dó não leva ao envolvimento. A dó me faz esquecer rapidamente. Dó é um negócio que vem, a gente fala, não tem compromisso nenhum. Mas a compaixão, ela entra nas minhas entranhas e ela começa a questionar os meus atos, começa a questionar as minhas ações. A compaixão começa a me confrontar a uma atitude. Então Jesus, quando ele olha para as multidões, ele teve compaixão. Ele sentiu compaixão. Nós, como cristãos, nós precisamos ter esse sentimento de compaixão. Nós não podemos ser cristãos que andam com dó. Nós precisamos ser cristãos que têm compaixão. Nós precisamos ser pessoas cheias de compaixão. Um corpo, ele pode funcionar sem o baço. Você sabia disso? O corpo humano pode funcionar sem o baço. Para que serve o baço? O baço, ele serve para criar anticorpos, né? Sistemas de defesa. Mas como que o corpo sobrevive sem o baço? O corpo sobrevive sem o baço porque os outros órgãos têm que trabalhar mais. Os outros órgãos têm que se esforçar mais. Os outros órgãos precisam se envolver mais no funcionamento do corpo. Então, se eu sou um cristão que não tenho compaixão, significa que alguém, em algum lugar, perto de mim ou longe de mim, está sendo movido por compaixão.
Se eu sou um cristão que não sinto nada, então significa que eu sou um cristão que não estou trazendo muito benefício para o corpo. Mas você faz parte do corpo. Você recebeu Jesus. Você foi lavado com o sangue de Jesus. Mas você não está sentindo nada por ninguém. Você não sente de se envolver com nada na igreja. Se você faz parte do corpo e você não se envolve com nada, tem alguém que está tendo jornada dupla. Tem alguém que está trabalhando mais. Você faz parte dessa congregação? Você está envolvida nos atos dessa congregação? Ou você só participa de reuniões? Se você só participa de reuniões, eu queria dizer para você que tem gente trabalhando a mais. Tem gente aí fazendo jornada dupla. Então, no corpo, todos os órgãos precisam funcionar. No corpo, todos os órgãos precisam trabalhar em função do corpo. O corpo pode trabalhar sem o baço? Pode. O corpo trabalha sem o baço, mas força os outros. Compreende? Sobrecarrega os outros. Então, nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos rogar a Deus que dê para nós o seu oida, que dê para nós o seu olhar. Nós precisamos pedir ao Senhor que trabalhe em nossos corações para que nós sejamos cheios de compaixão. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso. Talvez você nunca foi confrontado com essa palavra, mas hoje chegou o dia. Deus quer falar com você. Deus quer movimentar a sua vida. Não tem aqui nenhum adolescente, jovem demais, que não possa se envolver na obra do Senhor. Não estou vendo aqui. Até esse menino, que talvez seja o mais novo aqui, pode se envolver com a obra do Senhor. Pode estar envolvido. Pode começar a sentir e ser cheio de compaixão. Nós precisamos compreender que o cristão é um pequeno Cristo. O cristão é um pequeno Cristo. Então, como um pequeno Cristo, nós precisamos rogar a Deus que encha os nossos corações de compaixão. Quando eu fiquei sabendo que no Haiti haviam 2 milhões de pessoas desabrigadas, mais de 400 mil crianças que perderam seus pais e foram ficaram abandonados, né? Eu fiquei assim muito chocado com aquilo. Como também fico chocado em saber que no Brasil milhares de pessoas morrem todo ano em acidente de trânsito. O Maio Amarelo, que foi uma campanha lançada esse ano, diz que cerca de 40 mil pessoas morrem no trânsito. Eu não sei. Não sei a veracidade disso. Em 2012, a revista Veja fez uma denúncia, através do DPVAT, que mais de 60 mil pessoas morriam todos os anos no trânsito do Brasil. Agora estão falando em 40 mil. Mas eu quero falar uma outra coisa para você. Desse número, ainda tem de 15 a 20 mil pessoas que sofrem acidente nas estradas, são transferidas para os hospitais e uma semana depois morrem. E os dados estatísticos não dizem que essas pessoas morreram por causa de acidente na estrada. Diz que morreu ali de uma insuficiência respiratória no hospital. 15 a 20 mil pessoas são transferidas da estrada para os hospitais. O número de pessoas que morrem no Brasil por acidente de trânsito é superior a 40 mil pessoas todo ano. Todo ano, mais de 300 mil pessoas ficam mutiladas, perde um olho, perde um braço, perde uma perna por causa de acidente no trânsito do Brasil. Irmãos, isso tem a ver conosco. Isso diz respeito a nós. Isso diz respeito como nós dirigimos diante de nossos filhos.
Isso diz respeito como nós dirigimos diante dos nossos sobrinhos. Isso diz respeito como nós dirigimos diante da nossa família. Campanha de televisão, publicidade de outdoor, não muda isso. Precisa trabalhar com uma geração. Precisa trabalhar lá dentro da escola para mudar essa situação. Irmãos, as situações que nós vivemos aqui na América Latina, a cada 10 minutos, uma criança é estuprada. Quantos minutos nós estamos aqui? Quantos minutos nós estamos aqui? Nós chegamos aqui às 7 horas. No Brasil, a cada 1 hora, 10 crianças são vítimas de estupro. Tem 1h30 que nós estamos aqui, 15 crianças foram estupradas nesse tempo que nós estamos aqui. Isso está acontecendo. A cada 27 quilômetros das rodovias brasileiras, há um ponto de prostituição infantil. A cada 27 quilômetros nas rodovias brasileiras, há um ponto de prostituição infantil. Isso não diz nada para nós. A palavra de Deus fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para vós. Agora, eu só vou experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus se eu não me conformar. Se eu me conformar, se eu achar tudo joinha, está tudo jóia, está tudo virando bem, está tudo virando direitinho, eu não vou experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu vou saber que ela existe, mas experimentar, não. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos tomar a forma. Nós não podemos tomar a forma. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê o oida de Deus. Nós precisamos ter o olhar de Deus para as multidões. Nós precisamos ser contagiados pela compaixão de Jesus. Quando nós começamos a trabalhar aqui, na cidade de Jundiaí, começamos a mexer com o tráfico humano. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil hoje é o número 1 tráfico humano. Sabe o que isso significa? Meninos e meninas menores de idade são vendidas para prostituição internacional. Recentemente, eu não posso dar detalhes, não é possível, não tem como. Eu sei que isso está sendo gravado, vai ser colocado no YouTube. Recentemente, irmãos se infiltraram num leilão de meninas na cidade de Recife e compraram 2 meninas, uma de 4 anos de idade e outra de 8. Isso não mexe com você? Você não sente nada? Você imaginou uma criança de 4 anos sendo levada a sentar no colo de um homem? Isso está acontecendo no nosso país. No São Camilo, tem pais vendendo seus filhos. No São Camilo, tem pais vendendo seus filhos. Eu não posso falar mais, porque nós estamos envolvidos com autoridades. Muita coisa acontecendo na cidade de Jundiaí. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Como igreja, como corpo de Cristo, irmãos, eu não estou falando de ativismo. Eu não estou falando de rebelião. Eu não estou falando de levante. Eu estou falando que nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Os nossos olhos precisam ser abertos.
Nós não podemos andar como a massa anda. A igreja não pode andar de olhos fechados. A igreja precisa ter os seus olhos abertos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Jesus olhou para as multidões com o olhar de Deus, com o olhar de Deus. Você faz ideia de quantas pessoas são assassinadas por dia no Brasil? Há 4 anos atrás eram 137 pessoas, todo dia, assassinadas. Hoje, 143 pessoas são assassinadas por dia. Isso dá mais de 52 mil pessoas por ano. Isso é mais do que a guerra no Afeganistão. Isso é mais do que o Boko Haram está fazendo. Isso é mais do que qualquer conflito. Isso é mais do que qualquer conflito no Oriente Médio que nós estamos vivendo hoje. Isso está acontecendo no nosso país. Isso está acontecendo na nossa nação. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Nós precisamos rogar ao Senhor que abra os nossos olhos para que nós não vivamos como se nada tivesse acontecendo ao nosso redor. Irmão, você sabe qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Claro que se eu insistir aqui, alguém vai dizer assim, foi sexual. Foi homossexualismo. Irmão, isso foi um dos pecados. Ezequiel falou, vocês não cuidaram dos pobres de vocês. Vocês não deram atenção aos pobres de vocês. Esse foi um dos pecados de Sodoma e Gomorra. Foi ficar indiferente. Indiferente. Deus não aceitou. Deus não aceita a indiferença. Deus não aceita a indiferença. Irmãos, 10 mulheres morrem todo dia no Brasil, vítima de violência doméstica. 10 mulheres, todo dia. Todo dia isso acontece no nosso país. Isso está acontecendo no nosso país. Nós temos, no Brasil, 18 mil crianças vítimas de abuso sexual todo ano. Todo ano. Irmão, isso acontece perto da nossa casa. Isso acontece perto de onde nós estamos. Nós precisamos pregar o Evangelho tempo e fora de tempo. Existe uma frase que diz que o homem que toca o seu tambor não sabe até onde vai o som do seu tambor. O homem que toca o seu tambor não sabe até onde vai o som do seu tambor. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não sabemos até onde ele pode chegar, mas o que nós não podemos deixar de fazer é pregar o Evangelho. Nós não podemos parar de anunciar o Evangelho. Nós não podemos parar de anunciar a Cristo. É uma criança, fala de Jesus para essa criança. Anuncia Jesus para essa criança. É um jovem, é um velho, é uma pessoa de meia idade, fala de Jesus. Anuncia Jesus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Amados, se nós não pregarmos, quem vai pregar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre pessoas. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos mostre além de números. Nós precisamos achar pessoas. Nós precisamos enxergar as pessoas. Nós precisamos enxergar as pessoas. A primeira característica da compaixão é que ela nos leva a ficar compadecidos, perturbados com o estado do outro.
A segunda característica da compaixão é que ela nos convida ao envolvimento. Quando Cristo nos tira da ignorância, nós precisamos entrar em envolvimento. Então, nós não podemos nos conformar com uma vida morna. Vai para uma reunião e volta da reunião, vai para a reunião e volta para a reunião. Nós precisamos ir além. Esta geração precisa ir além. Quantos de vocês já casaram os seus filhos? Quantos de vocês aqui já viram os seus filhos casar? Quantos de vocês aqui já trabalharam para que seus filhos se casassem? Deus quer também casar o filho dele. A noiva do seu filho ainda não está pronta. A noiva de Jesus ainda não está pronta. Nós precisamos nos aprontar. Nós precisamos ser uma noiva sem mácula e sem ruga, sem defeito algum. Nós precisamos daqueles que estão lá fora e que fazem parte dessa noiva. Porque a noiva de Jesus não vai poder faltar pedaços. Ela precisa ser completa. Talvez ainda tem muitos profetas, pastores e evangelistas, apóstolos, lá nas ruas, precisando ser alcançados. Precisando da nossa palavra, precisando da sua palavra, precisando do seu envolvimento. A terceira característica é que a compaixão, ela não recua diante dos riscos. A compaixão não recua. A compaixão, ela não nos permite parar. A compaixão nos leva adiante. No versículo 38 desse texto que nós estamos lendo, diz que o Senhor Jesus manda que nós roguemos ao Senhor para que Ele envie trabalhadores. Rogue ao Senhor da seara para que Ele mande trabalhadores. Então, essa palavra mande significa equibalo. E a palavra equibalo significa atirar alguém para o alvo específico. Então, a seara é grande, precisa de trabalhadores. Então, Jesus falou o seguinte: ora ao Pai, para que Ele possa equibalar a vida dos seus discípulos. Ore ao Pai, para que Ele possa chutar os seus discípulos para o centro da sua vontade. Deus quer equibalar a sua vida. Deus quer equibalar a sua vida. Presta bem atenção. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá para o fronte e perder a sua vida e morrer. Não é nada disso. Eu estou falando da escola perto da sua casa. Estou falando da sua rua. Eu estou falando dos jovens. Estou falando de crianças. Estou falando de prostitutas. Eu estou falando de vários trabalhos ao nosso redor que nós podemos nos envolver. Que nós podemos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Quando o Senhor abrir os seus olhos, você vai olhar e você vai enxergar aonde você deve se envolver. Talvez eu estou falando e o seu envolvimento não é nada disso. O seu envolvimento talvez seja outro. Nós tivemos um irmão muito usado por Deus, um holandês chamado André, nome fictício, mas o irmão André sentiu de levar Bíblias. E ele pegava as Bíblias e levava ao redor do mundo, aonde era necessário, aonde não tinha Bíblia, ele levava Bíblias. Quantas vezes o irmão André estava no Fusquinha, cheio de Bíblia, era parado pela guarda da KGB, e eles olhavam dentro do Fusquinha dele, e não enxergava nada. Pode passar. Ele estava com o carro cheio de Bíblia. E ele levava Bíblia. Esse foi o chamado do irmão André. Ele foi chamado para isso, ele foi chamado para levar Bíblia. O irmão William Kerr, o pai das missões modernas, ele traduziu a Bíblia para 2 idiomas indianos, e ele gastou a vida dele. Ele era um inglês,
Ele gastou 43 anos da vida dele na Índia. Nunca mais ele voltou para a Inglaterra. Isso foi o chamado do irmão William Carey. Nós temos jovens trabalhando na OM, organização, mobilização, trabalhando com comunicação, trabalhando com artes visuais. Jovens que abriu mão de talvez ganhar um bom salário numa grande empresa, está trabalhando com artes visuais. Está lá, trabalhando, está aqui no Brasil, trabalhando para que a comunicação chegue a todo mundo. Então, existem muitas áreas. No que você está sendo tocado pelo Senhor? Aonde o Senhor está movendo o seu coração? Peça ao Senhor para equibalar a sua vida. Equibalar é atirar alguém para o alvo específico. Então, nós precisamos rogar ao Senhor que equibale as nossas vidas. Nós precisamos pedir ao Senhor que as nossas vidas sejam equibaladas para o centro da sua vontade. Então, quarto ponto. A compaixão acentua nossos olhos para as necessidades, nos equibala. A compaixão vai ativar o nosso dom. Qual é o seu dom? Você não sabe ainda? Peça ao Senhor para encher o seu coração de compaixão. Você vai descobrir qual é o seu dom. Você vai descobrir qual é o seu dom. Existem muitas áreas, existem muitas maneiras, existem muitas formas. Nós podemos nos envolver com missões orando mesmo. Podemos nos envolver com missões doando, investindo. E podemos nos envolver com missões indo. Eu não estou falando que você tem que deixar o seu emprego, não estou falando que você tem que deixar a sua família, estou falando de missões de curto prazo, estou falando de missões que nós podemos nos envolver. Talvez você pode doar 15 dias das suas férias, 10 dias das suas férias. Não precisa ser no Haiti, não. Pode ser no Nordeste, pode ser aqui em Jundiaí. Nós temos trabalho missionário dentro do São Camilo. Tem vários irmãos trabalhando dentro do São Camilo. Tem vários irmãos trabalhando em vários pontos da cidade de Jundiaí. Tem muitas coisas acontecendo. Tem jovens evangelizando à noite, de diversas igrejas de Jundiaí. Tem um movimento, Deus está trabalhando. Existe um movimento silencioso da igreja. Não espere uma coisa estrondosa, não. Não espere. Jesus falou que ele vai vir como um ladrão. Quem espera um ladrão? Ninguém espera um ladrão. Ninguém está esperando um ladrão. Há um movimento silencioso da igreja. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Amém, igreja? Amém. Nós não podemos nos conformar. Jesus, ele olhou para as multidões e sentiu compaixão. Quando a gente lê a história da mulher hemorrágica, e Jesus fala, alguém me tocou, os discípulos, claro que alguém te tocou, tem um monte de gente aqui. Mas lembre-se, Jesus tinha o olhar de Deus. Jesus olhava com o olhar de Deus. Jesus não olhava com um olhar simplesmente humano. Jesus estava cheio de compaixão. Então, quando alguém tocou nele, tirou dele virtude, isso mexeu com ele, isso tocou nele. Amados, presta bem atenção. Não faça nada sem oração. Não faça nada sem oração. Se você está orando muito, e não está fazendo nada, tem alguma coisa errada. Mas não faça nada sem oração. Toque no Senhor e você vai saber o que vai fazer. Toque no Senhor e você vai ter direção sobre o que fazer. Amém? Podemos orar? Podemos ter um tempo de oração? Oh, Jesus, curve sua cabeça. Queria que você abrisse seu coração para o Senhor.
Se você sente no seu coração de falar, Senhor, qual é o meu chamado? Faz essa pergunta para o Senhor. Senhor, o que eu preciso enxergar que eu não estou vendo? Fala para o Senhor. Queria te encorajar essa noite. Gostaria de encorajar você a dar um passo a mais em direção ao Senhor. Gostaria de encorajar você a dar um passo a mais. E você dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não sei o que você entende por limitação. Para Deus não há limitação. Para Deus não tem limitação. Você é uma pessoa chamada pelo Senhor. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Isso basta. Isso basta. Isso basta. Oh, Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor nessa noite. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo a Ti, Senhor. Venha equibalar as nossas vidas, Senhor. Senhor, venha tocar em nós, oh Deus, venha abrir os nossos olhos. Que possamos ser cheios de compaixão. Deus, em nome de Jesus, liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos de ser em si mesmados, Senhor. Liberta-nos de sermos autoconfiantes. Liberta-nos, ó Deus, de ficarmos olhando muito para dentro de nós mesmos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Deus, eu rogo ao Senhor. Deus, eu clamo ao Senhor, nesse momento, que um novo dia de missões possa nascer nessa igreja. Que um novo tempo de missões possa começar a acontecer aqui nessa igreja, aqui nessas vidas. Oh, Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus, enche-nos de compaixão. Oh, Deus, enche-nos de compaixão. Senhor, tira de nós a indiferença. Tira de nós a mornidão. Afasta de nós a mornidão. Ah, Senhor, abre os nossos olhos. Ah, Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos. Pai, abre os nossos olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Oh, Jesus, abre os nossos olhos. Oh, Jesus, abre os nossos olhos espirituais. Oh, Jesus, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, para que possamos olhar ao nosso redor e enxergar onde nós devemos nos envolver, com que nós devemos nos envolver. Jesus, mostra para nós onde o Senhor está trabalhando. Jesus, nós queremos nos ajuntar com o Senhor. Oh, Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Você quer se ajuntar com o Senhor? Você quer enxergar aonde Jesus está trabalhando? Você quer se envolver naquilo que Jesus está trabalhando? Se apresente para o Senhor. Diz para o Senhor, eu quero. Diz para o Senhor, Senhor, eu quero. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Oh Jesus. Deus. Oh Jesus, oh Jesus. Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh Deus, aleluia. Oh Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Continua permitindo que o Senhor fale com você.
Continue dando lugar ao Santo Espírito do Senhor. Ele vai falar com você. Ele vai abrir os seus olhos. Deus abençoe vocês. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.